Que? Fala pessoal, tudo bem? Ó, terça-feira hoje, vai. Pronto, suave, sempre, né? Até porque o patrão tá aí, vai que ele acorda. É o seguinte, pessoal, estamos chegando com a live do terceiro tempo. Na tarde desta terça-feira, nós tivemos o complemento da sexta rodada com duas partidas do Campeonato Brasileiro na segunda-feira. Tem Sul-Americana já nesta terça, com o Atlético Mineiro em campo. Precisa inverter o resultado, porque perdeu para o La Calera na semana passada lá no Chile, certo? Série B, né? Série B da Sul-Americana, que nem diz o presidente Sete Câmara. Série B da Libertadores. Série B da Libertadores, mas precisa dar um jeito de vencer agora o jogo se quiser continuar na Série B, né, da competição. E é o seguinte, e a segunda-feira foi agitada em função da reportagem a respeito do Cruzeiro, tudo que foi divulgado pela Rede Globo, através da Gabriela Moreira e também do Rodrigo Capello, os repórteres que levaram ao ar a matéria das irregularidades que estão acontecendo lá no Cruzeiro. São irregularidades administrativas, dentre elas o fato de repassarem parte dos direitos de alguns atletas para uma empresa ou para um empresário que sequer é empresário ligado ao futebol, para uma empresa que não é registrada na CBF, muito menos na FIFA, para um empresário que não tem ligação com o futebol, não tem registro de agente de futebol nem na CBF, nem na FIFA. Por isso a nossa pergunta é: você acha que o Cruzeiro deve receber alguma punição esportiva para tudo isso que está acontecendo lá na Toca da Raposa, esses problemas administrativos, problemas de gestão, gente ganhando muito, conselheiro sendo remunerado? Nossa, um negócio absurdo. Quem não teve acesso ainda, quem não conheceu as irregularidades, a denúncia, peço a vocês que acessem aí Globoesporte.com, procurem no site da Globo as informações, porque o negócio é sério e é horripilante. Só da gente pensar que isso está acontecendo no atual bicampeão da Copa do Brasil, um time que é um dos maiores do Brasil, aí você pensa assim, pô, o que será que não acontece neste futebol Brasil afora? É um negócio de se pensar mesmo. Então eu peço a vocês que passem a partir de agora a opinar, a comentar a respeito deste assunto na nossa live e, é claro, faça também a pergunta que você quiser a respeito do seu time. Eu tenho informação sobre o Dorival Júnior para você daqui a pouquinho, depois da opinião do João Antônio de Carvalho a respeito desse tema também. Vou passar uma informação importante sobre o Dorival Júnior, que pode ser treinador no Uruguai, hein? E aí, João, tudo bem? Como é que você viu toda essa série de denúncias que foram feitas através do Fantástico, né, primeiramente, depois repercutindo aí pelo Brasil afora, e se você acha que esportivamente o Cruzeiro tem que ter alguma punição? E a gente pergunta assim, esportivamente, porque como é uma questão administrativa, o Cruzeiro tem que tratar lá, se tem alguém que está levando vantagem às custas do time, do clube, essas pessoas devem ser punidas, né, administrativamente. Se tirou dinheiro dos cofres para colocar no bolso, tem que devolver, tem que ter cadeia, certo? Porque você está trabalhando com dinheiro que não é seu. Mas esportivamente, não tem nada que, assim, o Cruzeiro contratou um jogador numa condição irregular, está se beneficiando de alguma coisa dentro de campo em função de tudo que aconteceu extracampo. Não visualizei isso, por isso que a pergunta é se esportivamente ou desportivamente o Cruzeiro também deve ser punido, apesar da FIFA prever sanções para essas questões administrativas também. Olha, Frank, primeiro eu queria deixar bem claro que o Cruzeiro agiu realmente de uma forma, pelo menos na busca da empresa para a falcatrua, eles foram perfeitos, né? Porque pelo que a gente viu em toda essa história, eles são muito caras de pau, os dirigentes do Cruzeiro. Então só podiam fazer negócio com uma madeireira. Essa foi boa. É um negócio impressionante. Os caras são muito caras de pau para fazer esse desvio todo de verba. E ainda vem depois da coletiva dizendo que não fizeram nada, não tem nada de errado. Tem sim. Tem um monte de coisa errada. E por isso que o Cruzeiro, que ganhou tanto dinheiro nesses últimos anos, está aí em uma situação financeira ruim.
O que não dá pra gente entender é isso, Frank. Cruzeiro, você disse, é bicampeão da Copa do Brasil. Cruzeiro foi um dos times que mais ganhou dinheiro ano passado. E a gente está ouvindo já há algum tempo essa história da direção do Cruzeiro, que o Cruzeiro está em débito, está com altas dívidas, é um dos times que devem mais no país. Nossa, o time é um dos que mais ganha e é um dos que mais deve. E não contrataram o Messi, não contrataram o Cristiano Ronaldo, contrataram com todo respeito o Rodriguinho, o Marquinhos Gabriel. Então, para onde está indo esse dinheiro? Para onde foi esse dinheiro? Agora descobriram para onde está indo. Então o Cruzeiro tem que ser punido sim. Por quê? E eu acho que tem que ser punido até para dar um exemplo para demais co-irmãos que também fazem coisas erradas. E o Cruzeiro tá... Porque, na verdade, se tem presidente, se tem diretor de futebol, gerente de futebol, conselheiro, enfiados nisso, quem colocaram esses caras lá não fui eu, não foi o Frank, não foi você que está aí acompanhando a gente. Foram gente do próprio Cruzeiro. Foram associados, foram conselheiros, hoje em dia até os próprios torcedores votam. Então foram esses caras que colocaram. Tem farra de conselheiros lá, então, mas por isso. Galera sendo levada no bico a troco de churrasquinho. Por isso. Pô, que vergonha isso aí. Mas isso aí sempre existiu no futebol. Antigamente sempre existiu e sempre foi uma lógico. Antigamente os caras ganhavam carteirinha para ir no vestiário. Verdade. Quando o vestiário era aberto ainda, hoje não, hoje ele é até mais fechado e tudo mais. Antigamente, a gente era repórter de campo, e eu um tempo bem mais antigo que o Frank. O Frank talvez tenha pego ainda a época de jornalista, jogador saindo do vestiário e abrindo, mas eu peguei a minha vida inteira isso. E tinha conselheiro que fazia questão de ser conselheiro, dirigente de bocha no clube, para poder ganhar uma carteirinha de conselheiro, de diretor, para ir no vestiário. Aí ele levava a mulher no vestiário para ver os caras nus depois de tomar banho. Era um negócio impressionante o futebol daquela época. E os conselheiros agora, pelo menos, eles foram crescendo, né? Eles foram aumentando. Eles estão, agora pelo menos estão ganhando um churrasquinho. Antes eles ganhavam só a carteirinha. Mas é uma vergonha, é uma vergonha. A gente sabe por A ou B que isso acontece em muitos times, muitas equipes. Só que não é toda hora que você consegue descobrir. Descobriu? Tem que punir. Até porque, como o Frank disse, a FIFA tem instrumentos para isso. A FIFA tem instrumentos por quê? Porque eles fizeram negócio com um empresário que não é empresário. Então a FIFA proíbe. Proíbe, e desde 2015 também, empresário não pode ter participação. Não pode. Tem que ser, o clube é o próprio jogador. Clube e jogador, o empresário não pode. Claro que a gente sabe que por baixo do pano tem. Claro. Mas aí, se descobrir, vai ser punido do mesmo jeito. E esse já foi descoberto. Então o Cruzeiro já deixou o bumbum na janela nesse ponto e já foi descoberto. Além do fato de fazer negócio com menor de idade, que também não pode, é proibido pela FIFA. Então a bola está na mão da dona FIFA. E pior, né? Tomar um procedimento desse, o Cruzeiro colocou lá, 10 jogadores. O cara não trabalha com futebol e de repente virou dono de um time inteiro. Com participação num time inteiro de futebol. É pra jogar na madeireira dele no fim de semana. O jogador tem 12 anos, o menino tem 12 anos lá, o Messinho, e o pai da criança não sabia. Olha o que o Cruzeiro está fazendo com o jogador que está lá na base. Jogador que hoje é agenciado, e aí ele pode ter a carreira, né, conduzida por um empresário. Isso é uma coisa. Certo? Isso é uma coisa. Olha o empresário desse jogador, né, que não avisou nem o pai. Não, mas o empresário está com ele agora faz 3 meses. É capaz do o empresário mesmo de futebol, o André Cury, é capaz do André Cury também não estava nem sabendo disso. Não, claramente não estaria sabendo. Se é uma pessoa ligada. Se já estivesse com ele há mais tempo, aí não ia conseguir fazer isso aí, não. Porque como ele tem a licença FIFA, ele não vai querer se queimar. E aí é time grande. Ele não vai querer se queimar, porque ele vai perder a licença. Então é um absurdo. Então são duas coisas distintas. Uma delas, a FIFA tem que punir o Cruzeiro. Não sei como. Aí é questão da FIFA de verificar o que vai acontecer. Não, mas só aí já infringiu uma norma da FIFA. Já, duas, né? Passar percentual de jogador para empresário. Essa já é uma. Aí é do garoto de 12 anos. Não, o garoto está nesse bolo. E outra é que isso não pode. E a outra é que o cara nem registrado na FIFA nem registrado na CBF, não tem nem autonomia para fazer esse tipo de... Então são duas coisas. Primeiro, primeira bola, antes de chegar na FIFA, a primeira bola está com a diretoria do Cruzeiro. Diretoria não, o conselho do Cruzeiro, que tem que afastar todo esse pessoal que fez isso.
tem que fazer uma reunião extraordinária, pedir o impeachment, pedir para devolver, dar força para que, como o Frank disse, seja feito, tenha continuidade esse processo na área criminal, para que quem pegou o dinheiro tenha que devolver. A gente está vendo isso no país. Claro que ainda não foi totalmente, tem muita gente que ainda continua fazendo, mas muita gente já teve que devolver dinheiro, e que esse pessoal do futebol devolva também. Então fica aí, a primeira bola erguida para o Conselho do Cruzeiro, tem que fazer alguma coisa com esse pessoal, e a segunda fica com a FIFA, que vai ter que punir o Cruzeiro. Como? Eu não sei. Não estou falando que o Cruzeiro tem que ficar 5 anos fora, tem que ser afastado do campeonato, já está disputando, mas alguma coisa a FIFA tem que fazer para consertar o que foi feito, e até por isso, até para dar medo nos outros, para que os outros não cometam as mesmas irregularidades. Então a minha posição é essa. Ó, pessoal, vou ler as primeiras mensagens aqui, vocês me desculpem, eu vou olhar para o lado, porque sumiu da tela do meu celular aqui parte das mensagens, mas eu tenho aqui no backup. Será que foi o Cruzeiro que pegou? Não, é que eu saio da live, aí quando eu volto eu perco uma parte das mensagens. Quando sumiu, eu pensei que podia ser alguém de lá que também tinha pego aí. Não, graças a Deus foi nada disso não. Vamos lá, começando com o Alexandre José da Silva. Bom dia e um grande abração para você, o Alexandre querido. A Luziane Santos, boa tarde amigos. Estava sumida, hein, Luziane? Tudo bem? Sidney Medina, boa tarde Frank e João. Meu Palmeiras vem jogar aqui em Chapecó, só estão carcando a faca no ingresso. Parece que é 120 o mais barato, né? Mas vou... assim mesmo, boa tarde. Boa tarde. O jogo passou para as 7 da noite, né, João? Estava marcado para as 4 da tarde do domingo, a CBF mudou para as 7 da noite para atender a grade da televisão, ou seja, só no pay-per-view, não terá TV aberta. André Esbar, futebol brasileiro está uma... ele escreveu aqui. Uma porcaria. O Josué Luiz José de Deus. Sim, merece ser banido por 3 anos de todo o campeonato, de todos os campeonatos. Pô, não sei se é isso que determina a FIFA, né? Mas tem uma punição esportiva também. Aquele negócio de não poder contratar jogadores, ficar um período sem contratar, essas questões aí. Que é o que pode acontecer com o Manchester City. Está muito perto de acontecer. O City está tentando provar a sua inocência em alguns casos de verbas a mais que ele teria escondido para poder contratar jogadores, né? Mas é um dos pontos que pode acontecer de repente com o Cruzeiro. Aí, tá vendo? O Fábio José de Santana, bom dia, abraço a todos do terceiro tempo, grande abraço, Fábio. Luizinho Machado, boa tarde, merece sim para outros clubes aprenderem a não ser safados, não serem safados. Chega de passar pano, o povo não aguenta mais malandragem e jeitinho brasileiro. Abraços amigos, abraço Luizinho. O Marcelo Anderson, CSA ganhou do Goiás, mas a arbitragem sempre querendo prejudicar o azulão. Eita, de novo rapaz, daqui a pouco a gente vai falar da vitória do CSA, hein? O Celso Cerávolo Pauliello, claro que não, o clube deve se manter intacto, os gestores é que devem pagar pela administração inadequada. O Thiago Dantas, grande João, Frank, live já compartilhada, obrigado meu irmão. Se o Cruzeiro deve, tem que pagar, tem que acabar com a farra do dinheiro, seja público ou privado, afinal de contas, esse dinheiro sempre vem do povo, querendo ou não, seja pagando impostos, seja comprando ingressos, é isso aí, Thiagão. A Diana Singulano, terceira divisão já, eita! O Alexandre José da Silva, muitos clubes acabam virando reféns de empresários, uma vergonha. O Felipe Fabre, bom dia, eu acho que tem que investigar todos os times. Olha, se tiver investigação em andamento, igual essa que aconteceu, por exemplo, com o Rony lá em Brasília, lá. O pessoal do Ministério Público de Brasília começou a fazer essa investigação porque detectaram as irregularidades lá no Mané Garrincha. Mas o próprio promotor já disse, ó, o negócio vai se espalhar aí para o Brasil inteiro. Então quem tiver de sacanagem aí fazendo, alterando borderô, fique esperto aí, tá bom? A Diana diz o seguinte, chupa Maria, eita! O Jean Maicon, tem que punir os gestores e não o clube. O Raniel Júnior, toma Manuel, kkkk. O Celso... O Raniel é um dos que tá lá, não é esse, claro, né? O Raniel, né? O Raniel está na lista lá, o Raniel que joga no profissional, é verdade. Não é o nosso Raniel Júnior. Não é.
O Celso Cerávulo de novo, o clube não se beneficiou de nada, e sim os seus gestores. Mas aí é o nome coloca o nome da instituição e tem previsto aí nas normativas da FIFA esta relação com os empresários. Isso pode respingar no clube por conta da má gestão, né, dos má gestores. Isso aí que a gente está lamentando com relação ao clube, viu, Celso? O Jean Michael, o único jeito do Cruzeiro cair seria assim mesmo, diferente do Galo monotítulo, que já foi para a Série B. A Luziane Santos, que feio o caso do Cruzeiro. O Heuri Pereira, boa tarde, pessoal. Acho que o Cruzeiro deve pagar por isso na Justiça Comum, Ministério Público, e responder. Pessoal, vocês não acham que o São Paulo está devendo na hora de responder à torcida? E pelo menos passar pelo Bahia, já está na hora de mostrar serviço. Está devendo o tricolor, diz aqui o Heuri. Devendo, está devendo. Agora, engraçado é que assim, parecia que o São Paulo ia dar uma engrenada, né, João? De repente, nesses 3 últimos jogos aí, tá patinando de novo. Mas é aquilo, né? Torcedor é torcedor, né, Frank? Ganhou 2 jogos lá no Campeonato Paulista, já ficou achando. E a gente comentava aqui, eu não coloquei o São Paulo como favorito para brigar pelo título. Eu colocava o São Paulo com aquele crescimento, com a chegada do Cuca, com alguns reforços que vieram, o Tietê, o Pato. Não dá para negar que são bons jogadores, embora o Pato foi aquilo que eu sempre disse. Tem que ver se ele voltou para o Brasil para ser jogador de futebol ou para participar da São Paulo Fashion Week. E pelo menos por enquanto ele ainda não provou que veio para jogar futebol. Ele está bem tímido, domingo foi muito mal contra o Corinthians, vaiado, reconheceu que foi mal. Então é isso, jogar responsabilidade também nas costas dos garotos. O Igor Gomes jogou um jogo, fez 2 gols, já era o novo Kaká. O Antony entrou no time, deu 3 dribles, nossa, já é o novo Garrincha. O Elinho entrou no time, fez gol no ano passado, bonito gol, não sei o que, já era o novo Rivelino. Quer dizer, não dá, tem que ir devagar. E aí o São Paulo foi mostrando no decorrer do início do Brasileiro, contra times melhores, que ainda não está nesse nível. E o próprio Cuca sabe disso. O Cuca deu uma chamada nos jogadores, pediu para que o time seja mais obediente, talvez, ao que ele pede. E o curioso é que o Cuca, pelo que a gente leu, uma matéria no UOL, o Cuca passou para os jogadores do São Paulo um vídeo do que aconteceu no jogo de domingo contra o Corinthians, e uma parte do vídeo muito curiosa, em que o São Paulo perdeu 4 divididas seguidas. E o Corinthians, com isso, foi pro ataque, e o Arboleda teve que se virar para cometer uma falta. Então o Cuca deve ter falado para os caras, perder uma dividida, tudo bem. Mas, não ganhar uma, os caras vêm comendo grama, os caras vêm com fome. E na quarta, na última, aqui abriu o contragolpe, o Sornosa ainda dá um tapinha e pula para você. E vocês tirando o pezinho, o Cuca deu uma chamada nos caros. É isso aí, o Daniel Souza tem que punir as pessoas e investigar todos os clubes. A Daniela Singulano tá zoando aqui com os torcedores do Cruzeiro, hein? Com a Cruzeirada, chupa Maria Caloteira. O André Esbar, a gente assiste porque gosta, mas na verdade o futebol brasileiro tá uma porcaria. Não tem jogo, só tem a porra do juiz, ele escreveu aqui. Apitando falta e ainda aparece essa mas você tá, uma frase só, muito palavrão, tá parecendo o Renato Gaúcho, que deu louco, vai acabar de uma vez com o futebol. E os caras vão acabar de vez com a live aqui, vão censurar a live. O Anderson Scarcini, Cruzeiro, caso de polícia. A Diana Singulano disse que vocês estão famosinhas. Vocês porque ela tá zoando aqui as Marias, né? Então, os torcedores do Cruzeiro. É por isso. Aí agora tem que aguentar, né? Rosinei Saldanha, rebaixamento já, e que role processo criminal. O Celso Cerávulo Pauliello de novo, como são bairristas, estão parecendo Geraldo Bretas e Walter Abrão. Justifique, Celso, tem nada de bairrismo aqui, meu. Inclusive, eu nem falei que eu sou a favor de punição ao Cruzeiro no campo desportivo. Eu só expliquei que existem sanções previstas pela FIFA para casos assim. E quando fizerem isso com Palmeiras, Corinthians, bom, só São Paulo e Rio, para com São isso, Paulo, né, Celso? Flamengo, Fluminense, eu vou falar a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Pô, garantia não é venda, não foi garantia, deram um percentual, registraram o percentual dos jogadores para o empresário que não tem nada a ver. Pô, os caras fizeram falcatrua, tá na cara aí, meu, vai passar pano pros caras? O Pedro Maravelli, boa tarde. O Cruzeiro merece toda e qualquer punição prevista, por mais dura que seja. Aí.
Raul Gomes, boa tarde a todos. Tem que punir todos que foram favorecidos para que sirva de lição. Depois vem o vice-presidente falar baboseira em relação à proposta do Flamengo feita pelo Dedé. O Bartolomeu Neto, tem que punir para moralizar esse futebol brasileiro. Samuel Matheus Pinal, que tal punição de não poder mais participar da Copa do Brasil e da Libertadores? Sei lá, ou Copa do Brasil e estadual por um tempo. Olha, eu não sei se existe previsão para não participar das competições, né? Eu acho que aí seria a suspensão de todas elas. Suspensão por um ano, ou queda de divisão. Eu não entendo que tenha como ter um mecanismo ou no disputa brasileiro, ou no disputa a Copa do Brasil. Acho que ele pode cair de divisão, ou não disputar nenhuma. Marcelo Cunha, todos fazem trambiques, todos devem e muito, inclusive ao INSS, todos têm que ser punidos. Estava esquecendo, onde os clubes arranjaram dinheiro para pagar folha de pagamento mensal. Então, Marcelo, todos fazem trambiques, todos devem ao INSS, isso aí é fato, é verdade. O problema é como cada um trata suas dívidas e como cada um trata do seu umbigo, certo? Por exemplo, eu não pago o INSS, mas pago 3 milhões para um diretor de futebol, dou participação em conquista, dou isso, dou aquilo. Cada um prioriza aquilo que acha que deve. Se você prioriza algo de forma equivocada ou burlando leis, aí você tem que ser punido, né? Não, e nesse caso do INSS, todos os clubes deviam, mas eles já fizeram acordos para fazer pagamentos, porque sem isso ele não consegue disputar as competições, é o Profut. Então, os clubes deviam mesmo, devem muito, deveram demais, continuam devendo, mas já existe... Dívidas negociadas, né? As dívidas foram negociadas para que eles pudessem participar de campeonatos, porque se isso não acontecesse, eles ficariam de fora dos campeonatos da CBF. Então, aí uma coisa, outra coisa. Isso aí existe, mas estão pagando. Do Cruzeiro foi feito por baixo do pano. A Luziane diz que o Timão está chegando, o Pato é a cara do São Paulo, está no time certo. O Celso Serávulo dá aqui a lista dos maiores devedores. Todo mundo deve, Celso, não é isso que está sendo discutido aqui, né, no momento, mas obrigado. Diz aqui, ó, Botafogo é o que deve mais, o Fluminense, depois o Atlético, que ele escreve Patlético, Palmeiras, Corinthians, Grêmio. Onde está o Cruzeiro? O Cruzeiro deve mais de 500 milhões e o problema não é a dívida. A dívida todo mundo tem, Celso. Não é isso que está sendo discutido. O que é que você está fazendo com o dinheiro do clube. Onde você está aplicando, colocando conselheiro na folha de pagamento. Isso é uma vergonha, Celso. Se você é a favor disso aí, eu não estou falando contra o Cruzeiro. Estou falando contra o administrador, contra quem está burlando o Cruzeiro, contra quem está tirando dinheiro que era para pagar dívida, para contratar jogador, para reforçar o time, para manter o time no nível de competição. E está enfiando dinheiro no bolso, ou colocando dinheiro no bolso de terceiro, que não tem nada a ver com o clube, que quer só tirar dinheiro do clube, pô. Às custas de gente que trabalha aí, às custas do nome do próprio clube. É só isso que a gente está falando. Não é nada contra o Cruzeiro, um dos maiores times do Brasil, do mundo. É contra quem está gerindo e contra quem está fazendo mal ao Cruzeiro. E isso não interessa se deve 1, se deve 2, se deve 500, se deve 1 milhão. É só isso. Thiago Dantas, daqui uns dias teremos a Lava Grama, ou a Lava Estádio, ou a Lava Gato. A coisa tá feia, corrupção em tudo. Deveria ter mesmo, Thiagão, deveria ter mesmo. Passar esse futebol brasileiro a limpo. Vergonha que esses dirigentes fazem com o futebol brasileiro. E depois ninguém sabe por que o futebol brasileiro está, como diz o nosso amigo aqui, uma bosta, uma merda. Por causa de gente assim, que fica passando a mão, pega dinheiro do clube, enfia no bolso, paga para dirigente, paga para diretor, paga para empresário. E aí jogador na base não tem condição, não tem infraestrutura para treinar. Falei demais. Olha, eu vou te falar o seguinte, você deu umas ideias boas aí do Lava, né? Você falou Lava Grama, mas eu ficaria com uma outra parecida, viu? Lava Grana, que é o que eles fazem lá. O Ronaldo Júnior, o Júnior de Charqueadas, Rio Grande do Sul, manda um alô e dali Inter. Valeu, Ronaldo. O Alexandre José da Silva, vocês são ótimos e ponto final. Ricardo Souza, tchau, você só fala abobrinha. Tchau, vai com Deus, amigo. Não quer escutar? Desliga o computador. Tô me lixando pra você também. Marcelo Anderson, vocês estão de parabéns porque não favorece ninguém e falam a verdade. Tá errado, tem que pagar mesmo. Natal Alves Barreto,
Vocês não leram o meu comentário. Ô, Natal, tô lendo esse aqui. A não sei que o anterior tenha sumido. Se quiser, pode mandar de novo, tá bom? João Paulo, eu leio. Vocês estão de parabéns. É muita coisa, né? Valeu, rápido. João Paulo. Ai, meu Deus do céu. 24 minutos, 25 minutos já de live. Vamos lá, João. Série A, Campeonato Brasileiro, Avaí 1, Ceará 2, foi de virada. O Ceará, subiu na tabela. O Avaí continua lá embaixo, é o vice-lanterna. 3 pontos contra um time que vai brigar contra o rebaixamento. Não acho que o Ceará seja um time para brigar lá embaixo. O Ceará é um time para brigar por uma Sul-Americana. Mas de qualquer forma não é um time que está lá na ponta, que está lá em cima. Então resultado importantíssimo e o meu amigo Geninho vai ter trabalho com esse Avaí, viu? O CSA venceu o Goiás 1-0, interrompeu uma série aí também do Goiás, né? O Goiás poderia saltar ainda mais, poderia entrar para o G4 lá, poderia ir para a terceira posição. Uma surpreendente posição do Goiás, porque eu também coloco o Goiás como um time que vai brigar para não cair. E o CSA conquistou a primeira vitória, né? Primeira vitória, só que ele já tinha empatado. Maranhão. Ele já tinha empatado com o Santos e com o Palmeiras. E não adianta falar que é o time B do Palmeiras, o time B do Palmeiras também ganha vários jogos quando tem que ser utilizado. Como ganhou de Sampaio Corrêa, que é um time de Série C, tudo bem, mas ganhou e poderia ter jogado até mais. Então, um resultado muito bom. O CSA tem que aproveitar isso. É difícil jogar no Rei Pelé. Então o CSA, para tentar escapar naquele afunilamento contra Goiás, contra Avaí, contra Chapecoense, contra Vasco da Gama, que era um vislumbre muito crescimento se não contratar meio time. Então, para isso, para o CSA, naquele sprint final, para tentar escapar, ele vai ter que fazer isso, ganhar em casa de qualquer jeito. O Thiago Dantas, a torcida deve entender que uma quadrilha está prejudicando o clube. Se a torcida achar que isso é normal, merecem os dirigentes que tem. Natal Alves Barreto, o que vocês acham do São Paulo? Passa amanhã pelo Bahia? Eu acho que não passa, Natal. Já antecipa aqui o meu palpite. Quer palpitar? Também acho que não, já tinha falado aqui, acho muito difícil. Não tem o Antony, foi para a seleção sub-20, volta o Toró, né? Mas não vejo daquele jeito. Não vejo muita chance, não, até pelo que está jogando o Bahia. Não é nem pelo que não está jogando o São Paulo, é muito pelo que está jogando o Bahia. A Luziane disse que adora o programa, o Alexandre disse que é a primeira vez que ele viu bravo. Não fiquei bravo não, fiquei indignado só, pô. A gente não está falando mal do Cruzeiro, imagina. Hoje tem Sul-Americana, João, e o Atlético recebe o La Calera. Jogo às 9h30 e precisa vencer, né? 2 gols aí para passar. Só que tá daquele jeito. O problema não é esse, né? O Atlético tem uma dependência também, quando a gente fala, né? A gente sempre fala que o futebol brasileiro tem 2 camisas 9 que são indiscutíveis, né? Claro que o Pedro está começando agora, esse João Pedro também, mas não dá para falar em camisa 9 sem falar do Fred e do Ricardo Oliveira. E o Ricardo Oliveira está 6 jogos sem marcar. E o Atlético sente a falta disso, com certeza. Então o Atlético vai precisar muito da quebra desse jejum do Ricardo para ganhar o jogo por 2 gols de diferença. Mas dá para ganhar. O La Calera é fraquinho, ganhou lá porque o Atlético também foi com o time todo reserva. Acho que o Galo, se jogar com seriedade, passa. Bom, eu falei que tinha uma informação, acabei não informando. Né? É o seguinte, Dorival Júnior, ele não negocia, mas ele está na lista do Cerro Porteño. Pode ser o próximo treinador do Cerro Porteño. Os primeiros contatos com o procurador do Dorival Júnior já foram feitos, está num nível assim de especulação no momento, de consulta ao Dorival Júnior, era essa a palavra que eu queria achar. Está numa fase de consulta, o nome do Dorival Júnior está na mesa lá dos dirigentes do Cerro Porteño. Só que o que acontece? O principal dirigente lá que cuida da parte esportiva, ele é argentino. E aí você já viu, né? Então ele tem preferência por um treinador argentino. Mas tem uma ala, alguns diretores, conselheiros que apontaram o nome do Dorival Júnior. E neste momento, Dorival Júnior concorre com Ramon Dias, que é um também dos prediletos lá pela diretoria. E hoje à tarde talvez nós tenhamos alguma novidade aí, se os caras vão de fato para cima do Dorival mesmo, apresentar uma proposta efetiva para levar o Dorival, ou se vão ficar na consulta e apontar para outro caminho. A gente vai informando aqui na medida do possível. Ramon Dias, ex-centroavante da seleção argentina, jogou a Copa de 82. O Thiago Dantas diz que para ele o São Paulo passa amanhã pelo Bahia, é só o que lhe resta. João Paulo Vieira, desculpe, não é o momento, mas a Paraíba hoje está de luto. Força Família, em função da morte do Gabriel Dias, né, o menino cantor aí
Da Jennifer, nossos sentimentos aí, familiares, conhecidos e os fãs também. É que não é paraibano, né? Ele é do Mato Grosso, mas ele foi para Paraíba e fez toda a sua vida lá e declarava realmente muito amor à Paraíba, né, no caso, e é uma perda lamentável. A gente sempre sente quando pessoas assim, pouca idade, né, talento, jovem, né? Quando acontece isso. Obrigado, João Paulo, pela lembrança. Tá, o Thiago Dantas, João e Frank e o Marinho, será o atacante que o Santos precisava? Não, apenas a reposição do Rodrigo. O atacante que o Santos precisa será o Uribe. Se tudo der certo, o Santos, até o final da semana, consegue anunciar o jogador. Pedro Maravelli, Cuca não é o técnico ideal para o São Paulo. Ele se abate muito com as derrotas e passa isso para o elenco. Dorival Júnior e Aguirre seriam bons nomes. O correto seria não ter dispensado o Aguirre. Sim. Agora está nessa aí. Fábio Salgado, Cruzeiro, empresário, endereço, terreno vazio, madeireira, muito claro, lavagem de dinheiro, lava-jato no futebol, o Ministério Público está investigando, lá em Minas, essa questão aí do Cruzeiro. O Thiago Dantas diz aqui, o grande Pedrão Maravelli estava sumido, e o Agilson Saraiva, o João e o Abel... o Abel deve sair do Flamengo? Acho que é uma pergunta, não tem interrogação, mas como ele colocou seu nome aqui antes. Eu acho que o Abel está com os dias contados no Flamengo. Sinceramente, eu vejo que o Flamengo tem uma simpatia muito grande pelo Abel, mas a torcida já pegou no pé, e quando isso acontece é muito difícil manter treinador, a não ser que ele consiga fazer algo, uma campanha irrepreensível daqui para frente. Mas eu vejo que a próxima derrota do Flamengo no Campeonato Brasileiro, o Abel não fica, não. Acho que vai classificar contra o Corinthians, mas a diretoria está esperando um resultado ruim para poder trocar de técnico. Pessoal, só para lembrar aqui no nosso finalzinho aqui de live, antes dos destaques olímpicos do João, pedir para vocês aí mais uma vez, colocar a foto aí, colocar a imagem do Davizinho, o pequeno Davi, pedir para vocês acessarem as redes sociais que vocês estão vendo aí no vídeo, Passos para Davi, tá bom? No Instagram ou então no Facebook. Pode ser no Instagram, pode ser no Facebook, tá bom? É Passos para Davi, só procurar. No Facebook é Passos para Davi, no Instagram passos.para.davi. Conhecer a história do Davizinho, esse menino de 4 anos que tem paralisia cerebral. Ele, a irmã dele, a Valentina, os dois nasceram prematuramente, eles têm paralisia cerebral. O caso da Valentina é muito mais severo do que o do Davi. O Davi frequenta a escolinha, fala bastante, conversa bastante com os amiguinhos e tudo, e gosta muito de futebol. Ele é corintiano, só que ele anda com carrinho, né? E a família está tentando uma cirurgia para o Davi para que ele possa andar, voltar não, né? Para que ele possa andar e realizar o sonho da vida dele, que é jogar futebol com os amiguinhos. Então, toda vez que eu falo isso, eu me emociono mesmo, de verdade. Então, assim, quem puder conhecer a história do Davizinho, acessa aí as redes sociais. E eu estou passando isso para vocês, não para vocês contribuírem com dinheiro, com nada. Ajudar a divulgar a história do Davi, ajuda, quem sabe, a trazer um empresário, grandes empresas, ou se de repente você tem uma empresa, você tem, sei lá, você faz camisetas. Então você fala assim, vou fazer 20, 30 camisetas aqui da campanha do Davi para serem distribuídas, para chamar mais atenção, ou para o pessoal vender, para angariar fundos, entendeu? Cada um ajuda do jeito que pode. Então, se você puder, pelo menos, conhecer e compartilhar a história do Davi, a gente já agradece bastante, tá bom? A campanha aí que a gente está abraçando pelo Davi e pela família dele, pela irmãzinha dele também, a Valentina, eles que são lá de São Bernardo do Campo, tá bom? Tem destaque olímpico, João? Olha, basquete, por falar na Paraíba, né? É complicado no momento desses, a Paraíba em luto, e hoje a Paraíba pode ser campeã na Liga Ouro de basquete, pode ser um título inédito para o estado, uma competição desse porte, um esporte coletivo, né? Porque a Unifacisa da Paraíba joga contra o São Paulo, já ganhou 2 jogos, um aqui e um outro lá no domingo, perdeu um aqui, e se a Unifacisa ganhar, ela ganha o título. E o São Paulo precisa ganhar o jogo para forçar uma 5ª partida de novo aqui em São Paulo, no ginásio do Morumbi. E na NBB, né, a Franca está ganhando por 2-1 a série. O próximo jogo será sábado no Maracanãzinho, às 14h30. No voleibol, Liga das Nações. Começa hoje o segundo quadrangular do feminino.
A gente vai ter esse quadrangular com a seleção brasileira em Apeldoorn, na Holanda. E o Brasil já pega hoje as donas da casa, a Holanda, primeiro adversário. Depois o Brasil pega ainda a Polônia e também a Bulgária. E o masculino começa na sexta-feira, a Liga das Nações. O Brasil vai jogar contra Estados Unidos, Austrália e Polônia, em Katowice, na Polônia. Curioso é que a gente vai ter o confronto no terceiro dia, né, no domingo, entre as duas seleções que fizeram as duas últimas finais de mundiais, Brasil e Polônia. E a Polônia ganhou os dois. Mas, por outro lado, o Brasil é campeão olímpico, então a gente vai ter o confronto do último campeão olímpico contra o último campeão mundial, que no caso é a Polônia. E só para deixar um registro, porque ontem tinha muita coisa, segunda-feira acontece tudo no final de semana, no domingo terminou o Sul-Americano de Atletismo em Lima, no Peru. E o Brasil conquistou 44 medalhas, foram 15 de ouro, 19 de prata e 10 de bronze, e mais uma vez o Brasil manteve a hegemonia no continente, 377 pontos contra 288 da Colômbia, resultados expressivos que deram à equipe uma condição de brigar melhor, porque o PAN vai ser lá em Lima, então o pessoal já conheceu a casa onde eles vão estar disputando a competição. Boa, valeu, João. Ó, gostou da live aí do terceiro tempo? Desculpa qualquer excesso aí, tá bom, pessoal? Só deixar um like aí pra gente se você curtiu, compartilhe também nas suas redes sociais, traga mais gente para discutir futebol com a gente. Nesta quarta-feira a gente volta para analisar os jogos de hoje da Sul-Americana, falar dos destaques do futebol, dos destaques dos outros esportes também, e projetar os jogos da quarta-feira na Copa do Brasil e demais partidas de Sul-Americana, tá bom? Valeu, pessoal, até mais, valeu, João.